Olá, gatinhos e gatinhas do sexto ano, tudo jóia por aí? Olha só, a Pro, no último vídeo, estava explicando a vocês sobre as classes de palavras, né? E eu passei uma atividade que era para que vocês completassem o quadrinho lá, os quadrinhos, né? Das páginas 68 e 69 da apostila. Então, agora, nós vamos continuar. Eu vou comentar, vou explicando quadrinho por quadrinho e vocês vão entendendo aí, tá bom? Prestem bastante atenção, concentrem-se e bora lá! Veja só, abre a sua apostila, então, na página 68, tá bom? Que é onde nós vamos começar esse quadrinho de classe de palavras. Então, olha lá, a primeira classe de palavras que nós vamos ver é a classe dos substantivos. Quem acertou? Olha lá, explicação. Sem eles, seria impossível haver linguagem, pois os substantivos é que dão nome a todos os seres vivos e a todas as coisas. Por isso se chamam substantivos, como quem diz que indicam a substância de tudo. Por isso que quando a Pro explicou, ela disse assim, que os substantivos nomeiam tudo que conhecemos, não é isso? Olha lá, os nomes próprios que servem para designar as pessoas, os países, as cidades, as montanhas, os rios, os continentes, etc., são sempre escritos com inicial maiúscula. São os substantivos ou nomes próprios. Então, veja, aqui nós temos, alguns exemplos de substantivos. Casa, dá para você imaginar. Sorvete também, aula, amor, compreensão, bruxa, fantasma. Bom, tudo que nós conhecemos e podemos nomear, olha só, os substantivos. E os substantivos próprios, nomes próprios, que começam com a inicial maiúscula, Maria, Brasil, Cordilheira dos Andes, Rio Nilo, América do Sul, Reinações de Narizinho, né? E fica bem fácil para você identificar uma palavra, saber se é um substantivo, basta você colocar um artigo antes. Então, a casa, o sorvete, a aula, o amor, a compreensão, a bruxa, o fantasma. Tá vendo que dá para colocar artigo diante de cada um deles? É porque são substantivos. Sempre vai acontecer isso. Você pode colocar um artigo que dá sentido. Aqui, mesma coisa. Se você quiser falar a Maria, pode falar. Por exemplo, a Maria veio aqui hoje. O Brasil é um país extraordinário. A Cordilheira dos Andes, parararã, o Rio Nilo, a América do Sul, tá? E agora, Reinações de Narizinho já não dá, porque é a obra, né? A obra Reinações de Narizinho, mas é o título da obra, também é substantivo, ok, amados? Depois aqui eles trazem um quadrinho também extremamente importante, que vai falar sobre a classe de palavras que nos dá o direito de expressar ações, estados, fenômenos. Então, veja, os verbos aqui, qual é a explicação que eles dão para verbo? O seguinte, verbo é uma palavra que muda muito de forma e serve para indicar o que os substantivos ou pronomes fazem, né? O verbo vai falar sobre o que os substantivos fazem. A maior parte dos verbos assume 68 formas diferentes. Isso por quê? Por causa das conjugações dos verbos, tá? Então, por exemplo, aqui eles colocaram exemplos do nome do verbo e eles colocaram verbos de ação. Então, amar, comer, escutar, deitar, mudar, visitar. Esses você até pode acrescentar aí, são verbos de ação. Eles indicam ação. Mas eu também tenho verbos que indicam estado ou que indicam fenômenos. Os que indicam estado. Então, ser, estar,
ficar. Por exemplo, eles ficaram felizes. Aqui, ó, esse verbo aqui, ele não é de ação, mas ele é para indicar o estado deles. Ah, tá, eles ficaram felizes. Felizes é a característica deles. É um adjetivo, né, ó, porque tá caracterizando eles, tá? Qualificando. E ficaram é um verbo que indica o estado deles, ok? E que indica fenômeno, por exemplo, choveu hoje, nevou, amanheceu, anoiteceu bem cedo. Então, em fenômenos, principalmente da natureza, né? Bom, esses são os verbos. Depois vem os adjetivos, que a Pro também explicou para você. Para que servem os adjetivos? Ah, os adjetivos, eles servem para qualificar ou caracterizar, não é? Para caracterizar os substantivos, não é? E aí, ó, os adjetivos, coitados, não têm pernas, só podem movimentar-se atrelados aos substantivos. Por quê? Porque eles qualificam os substantivos, eles sempre ficam juntos, eles se referem sempre a um substantivo, né? Em vez de designarem seres ou coisas, como fazem os nomes, os adjetivos designam as características dos nomes. Então, essa palavrinha é uma palavrinha-chave, né? Para os adjetivos, eles indicam características. Por isso que a Pro fala que eles caracterizam, que eles qualificam os nomes. Quando eu digo nomes, são substantivos, né? Então, por exemplo, magro, brasileiro, branco, gostoso. Então, a gente fala, fiz um bolo delicioso, um bolo gostoso. Gostoso é a característica do bolo. Ele está seguro, seguro é característica dele. Minha mãe é implicante, implicante é característica da minha mãe, é um adjetivo. Conheci um garoto bonito, bonito qualifica garoto, não é? E assim por diante. Depois vem a classe dos pronomes. Até os pronomes já estão aqui escritos, né? Essa palavrinha já estava escrito aqui, né? Na classe de palavras. A explicação sobre pronomes é a seguinte, olha. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham um nome. Então, espera aí, Pro. Isso é importante? Então, eu vou grifar você também aí, ó. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham um nome. Acompanham um nome seria um substantivo. Todas as vezes que eu disser nome aqui, a gente vai se referir ao substantivo, tá? Os pronomes pessoais servem para substituir os nomes das pessoas, animais ou mesmo coisas. Então, isso eu também quero que você grife. Você coloca aí pronomes e daí você grifa, ó. Os pronomes pessoais servem para substituir os nomes das pessoas, animais ou mesmo coisas. Por exemplo, se eu estou falando de mim, eu falo eu. Se eu estiver falando de você, o tu, se eu estiver falando de Gabriel, por exemplo, eu posso substituir Gabriel por ele. Se eu estiver falando de Annelise, eu posso substituir Annelise por ela. Se eu estiver falando de vocês todos e a professora, então somos nós, tá? Eu posso falar vós, que é quando eu uso a segunda pessoa do plural, né? Se eu estiver tratando vocês por vós, né? Uma maneira mais formal, eu uso vós para substituir todos vocês. Eles, se eu estiver falando do Paulinho e se eu estiver falando do Breno, por exemplo, então eu coloco eles. Elas, se eu estiver falando assim, por exemplo, deixa eu pensar, uma menininha aqui, todas as minhas lindas meninas. Vamos pensar em todas as meninas da sala? As meninas, eu posso substituir por elas. Então, esses aqui são os pronomes pessoais, ó. Porque eles substituem pessoas, tá?
pessoas do discurso quando a gente fala. Então, eu posso também substituir coisa. A casa era velha, ela era velha, ela substituiu a casa. Então, pode substituir pessoas ou pode substituir coisas, seres, tá? Vivos e não vivos, não tem problema, tá bom? São os pronomes pessoais. Daí, vem falando aqui. Há os pronomes de tratamento. Então, você vai grifar pronomes de tratamento, usados geralmente no trato cerimonioso, que é quando a gente vai conversar com alguém com um tom de formalidade. O pronome de tratamento você, esse aqui é interessante, ó. O pronome de tratamento você atualmente é usado no lugar do pronome pessoal tu, porque nós não usamos o tu para conversar, né? Aqui na nossa região não usamos, nós usamos mais o você, quando nós temos um pouco mais de intimidade, né? Então, ó, de tratamento, quais são eles? Você, fulano, cicrano, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, vossa majestade, né? Então, quando eu vou tratar, por exemplo, com um juiz, eu digo vossa excelência. Quando eu vou tratar, por exemplo, aqui eles não colocaram, com príncipe, princesa, é vossa alteza. Aqui, rei, rainha, é vossa majestade, tá? Mas a gente usa pouco. O que mais a gente usa é esse aqui, que é o você, né? O senhor, a senhora. Há outros tipos de pronomes que veremos mais adiante. Então, eu tenho outros tipos ainda, eu tenho muitos tipos de pronomes que nós vamos estudar numa ocasião específica para eles. Então, calma lá, não precisa se preocupar agora. Basta saber esse pouquinho de coisas aqui. Os pronomes pessoais que se referem às pessoas, tá bom? As pessoas do discurso. Pode se referir a coisas, pode se referir, ou seja, vai se referir, substituir os substantivos, né? Vai substituir substantivos, esses pronomes pessoais aqui, tá bom? Agora, virando a página. Agora, vem a classe dos artigos, que também já estava escrito lá, né? A explicação para essa classe é a seguinte, ó. Os artigos são umas pulgas de palavrinhas, porque são pequenininhas, mas que apesar disso são utilíssimas, ou seja, são muito úteis, né? A gente não dá um passo sem usá-las. Servem para individualizar, e isso você vai grifar aí, ó. Servem para individualizar um nome, tá? Acompanham sempre um substantivo, isso aqui é importantíssimo. Todas as vezes que você usar um artigo antes de uma palavra, você está tornando essa palavra um substantivo. Então, quais são os artigos? O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Isso aqui são os artigos definidos, ó, abreviei, de definidos. E esses são os indefinidos. Então, eu vou usar os definidos quando eu souber do que se trata. Por exemplo, a mulher chegou aqui com um filho doente. A mulher, eu sei de quem se trata. Agora, se eu disser assim, uma mulher chegou aqui, eu não sei de quem se trata. É uma qualquer. Então, aqui eu não especifico, eu não sei de quem se trata. Tudo bem? Por isso que chama indefinido, porque não define, não especifica. Já os definidos me especificam, eu conheço, eu sei do que se trata, tá? Aí vem os numerais. Ah, Pro comentou meio de leve isso daí na teoria anterior também. E vamos agora comentar mais. Olha, os numerais são palavras que exprimem números, né? A própria palavrinha já diz, numerais expressam os números, ordem, múltiplos ou frações. Então, veja, quando eu digo 1, 2, 50, esse tipo de numeral aqui, ele me indica quantidade, né, ó? Você pode pôr até aí no seu agora, ó. Indica quantidade. Esses que indicam a quantidade de alguma coisa, eles são chamados de cardinais. Cardinais. Numeral cardinal ou numerais cardinais, tá? Então, olha, 1, 2, 50 indica quantidade e é chamado de cardinal, tá? Ou numerais cardinais.
Tá, aí eu vou ter essa outra opção aí, ó, de baixo, que vai indicar uma parte, uma fração. Por exemplo, terceiro, quinto, vigésimo. Bom, aliás, desculpa, né? Eu tava falando desse aqui, ó. Desse de baixo, ó, que indicam fração, tá? Pro olho errado aqui, ó. Então, no de baixo, ó, esse daqui indica fração, olha. Meio, é uma parte, né? Meio, terço, onzeavos, tá? Metade eu poderia usar aqui. Eu poderia usar um quarto, um terço, dois terços, três quartos, enfim. Esse tipo de numeral aqui, ele vai me indicar a fração, né? Uma parte do todo. Isso aqui, então, ele indica fração. Uma parte de. Então, ele é chamado de... fração. Ele é chamado de numeral fracionário, porque ele indica uma fração, uma parte do todo, né? Então, eu vou grifar aqui, ó, meio, terço, onzeavos, fração ele indica. Portanto, ele é chamado de fracionário, esse tipo de numeral. Aí, sim, agora a gente vai no rosinha de cima lá, ó, que indica a ordem ou a posição, olha, terceiro, quinto, vigésimo. Esse aqui, ele indica ordem ou posição. Então, ele é chamado de numeral ordinal, ou são os ordinais, tá? Então, são esses aqui, ó, que eu vou grifar para você, ó. Indicam ordem e posição. Por exemplo, eu fui o primeiro a chegar. Primeiro, segundo, terceiro, 15º. Então, esses números que indicam ordem ou posição de alguma coisa, né, são chamados de ordinais, porque indicam a ordem. Agora, a gente vai ver os que indicam multiplicação, que são esses aqui, ó. Esses indicam multiplicação. Ah, eu corri o dobro do que você, eu corri o triplo, eu fiz, né, óctuplo, 8 vezes mais. Esse daqui indica multiplicação. Eu vou colocar aqui desse lado, porque o meu espacinho é muito pequenininho. Então, esse aqui indica, ó, multiplicação. E são os numerais multiplicativos. São os numerais multiplicativos. Então, veja só, vou colocar em azul, porque o exemplo ali tá em azul também, ó. Aí. São os multiplicativos, eles indicam multiplicação. Esses daqui, ó, são os que indicam divisão, tá? São os fracionários. Esses aqui indicam multiplicação, são os multiplicativos. Esses aqui em rosinha também indicam a ordem ou a posição, são os ordinais. E os que indicam quantidade são os cardinais. Ficou claro? Mas não precisa se preocupar com isso agora também não, tá bom? Depois nós vamos falar sobre a classe dos advérbios. E olha a explicação que a apostila deu. Advérbio é uma palavra que modifica o verbo, o adjetivo e às vezes os próprios advérbios. Modifica de muitos jeitos. Modifica de lugar, tirando daqui, pondo ali. Modifica de tempo, fazendo que seja agora ou depois. Modifica de modo, ou fazendo que seja desse jeito ou daquele, ou que seja assim ou assado. Modifica de intensidade, fazendo que seja mais ou menos. Modifica de ordem, fazendo que seja em primeiro lugar ou não. Também podem expressar afirmação, dúvida ou negação. Então, esse daqui são aqueles que a Pro explicou para vocês
que eles vão atribuir circunstâncias, tá? Circunstâncias de lugar para frase, circunstâncias de tempo, né? Então, ó, lugar, aqui, ali, lá, de tempo, antes, agora, depois, de modo, ó, de modo, bem, mal, alegremente, de intensidade, olha, mais, menos, de ordem eles não colocaram aqui, né? Mas eles colocaram de afirmação, de dúvida ou de negação. De afirmação, sim, certamente. De dúvida, talvez, caso, quiçá. Quiçá é sinônimo de talvez, tá? E de negação, não, nunca, jamais. Então, exemplos de advérbios que eles colocaram aqui são palavrinhas ou locuções, né? No caso das locuções adverbiais, são palavrinhas que expressam circunstâncias. Então, eu queria que você colocasse aí, nesse espacinho que você tem, expressam circunstâncias. Tá? Ó, expressam circunstâncias de quê? Então, ó, de lugar, de tempo, de modo, intensidade, afirmação, dúvida, negação. Então, expressam, e eu coloquei também para vocês lá naquela explicaçãozinha anterior que eu fiz, tá? Depois eu tenho as preposições. As preposições, olha, a preposição é uma palavra que serve para ligar outras palavras. Então, você vai grifar para pro isso, ó. Preposição é uma palavra que serve para ligar outras palavras, tá? São os barbantes, cordinhas da língua. Então, ó, as preposições estão aqui. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, durante, em, entre, para, por, sem, sobre, sob. Não precisa decorar agora, não precisa preocupar. Nós vamos estudar parte por parte, mas não vai ser agora, tá bom? As conjunções é a mesma coisa, a gente só está comentando sobre essas 10 classes, mas elas não vão ser cobradas agora, então fique tranquilos com relação a isso. Conjunções. Conjunção é uma palavra que também liga como a preposição, mas liga principalmente grupos de palavras chamados orações, e não somente duas palavras. São elas, mas, por, porém, porque, se, como, embora, pois, e eu tenho muitas outras que servem para isso, mas não é para se preocupar com isso agora. Interjeições. As interjeições não passam de gritinhos, de tudo, gritos de dor, de alegria, de aplauso, ó, esse você pode grifar, de dor, de alegria, de aplauso, de animação, de admiração, de silêncio, etc. Por exemplo, ai, ui, ah, oh, é, tomara, oxalá, viva, bravo, psiu. Então, são algumas expressões momentâneas, tá, queridos? Então, agora, você vai, no próximo vídeo, corrigir tarefinha, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e um grande beijo virtual.